Fala pessoal, beleza? Meu nome é Thales Victor e eu sou um dos desenvolvedores aqui na DevStart. E hoje eu vou introduzir um curso aí pro canal que é falando sobre React. Então eu não vou enrolar muito com conceitos e tal, porque basicamente eu vou falar isso durante o desenrolar do curso. Mas então bora lá. Bem, por que o React surgiu? Basicamente ele surgiu com a necessidade de dar dinamismo às páginas, porque antigamente, com HTML e CSS, o HTML comum, você tinha muita dificuldade para basicamente manipular alguns elementos na página. E o React ele surgiu com essa necessidade de dar esse dinamismo. Como eu disse, eu não vou introduzir muito em conceitos do React, porque isso vamos ver na prática. Então, sem enrolar, bora ver aqui como criar um projeto React. Eu posso criar um projeto React do zero, basicamente criando arquivo por arquivo, ou posso usar alguns templates pronto. Na verdade, entre aspas, template, né? Mas os templates mais comuns, eu gosto de falar template, apesar que não tem muito essa ideia, mas os mais comuns são o Vite, o Create React App e o Next.js. O Create React App, ele é bem antigo, ele tá aí há muito tempo, só que o próprio React já está querendo depreciar esse carinha, porque ele basicamente utiliza o Webpack e o Babel. E qual que é o problema disso? Porque o Webpack ele serve para fazer parte de importações e o Babel para transpilar código JavaScript em versões que o navegador consegue rodar. Porém, os navegadores de hoje em dia já estão suportando a versão mais atual da parte de algumas versões mais atual do Node, na verdade da linguagem JavaScript. E então não tem a necessidade de ter esses dois carinhas no projeto React. E aí, se eles tiver, eles vão pesar o projeto React, enfim, não tem necessidade. Então a forma mais comum é através do Vite. Na verdade o Vite, ele surgiu para resolver esse problema, onde ele utiliza as features mais recentes do React sem a necessidade de usar o Babel ou o Webpack. Então vamos fechar o Create React App aqui. E outro carinha muito comum de criar um projeto React é através do Next.js. Mas Thales, o Next.js não é um framework? Sim, o Next.js é um framework e o React ele não é considerado um framework, apesar que muitos falam que ele é um framework. Basicamente ele não é, ele é uma biblioteca para manipular a DOM através do JavaScript. E até o próprio documentação aqui do React, deixa eu dar uma olhada aqui, ele fala assim que é uma biblioteca. Mas enfim, não vamos procurar isso porque acho que não convém. Então vamos parar com essa enrolação e bora lá criar um projeto React. Eu tô aqui no site do Vite, e aqui em Get Started, ele fala de como iniciar o projeto React. Então ele fala, na verdade o Vite ele não fala só sobre React, ele também tem alguns outros suportes, então Vanilla, Vue, Servlet, enfim. Mas o que nós queremos é o React e ele também tem suporte a TypeScript, o Vite no caso. O React é óbvio, mas vamos lá. Para criar um projeto com Vite, basta rodar esse comando npm create vite@latest. Então vamos criar esse projeto React. Então rodando aqui npm run create vite@latest. Eu fiz certo? Não tem o run, tá? Então errei o comando aqui, então é sem o run. Então ele vai perguntar qual que é o nome do projeto. Eu vou colocar aqui introdução. Tá bom. E aí eu vou escolher o React. E é o seguinte, nesse curso eu quero já utilizar as coisas mais recentes. Assim, não mais recentes, mas que eu falo mais estáveis. E quando eu trabalho com TypeScript, basicamente dá muito mais segurança para o projeto, diferente de eu trabalhar com JavaScript. Então é por isso que eu vou escolher o TypeScript. E se for pensar em escala, fazer coisas com TypeScript vale muito a pena. Então é algo que eu vou trazer durante esse curso. Vou explicar a diferença entre o TypeScript e o JavaScript, que não tem muita coisa. Em alguns casos sim pesa mais da questão do TypeScript. Mas, enfim, quando chegar nesse momento eu vou explicando. Por enquanto não vai ter nenhum problema. Então vamos lá. Então ele já criou a pasta, vou entrar dentro dela. E aí é o seguinte, quando eu criei essa pasta, basicamente ele trouxe para mim um projeto Node, porque tem o package.json, tem várias coisas relacionadas ao Node aqui.
E por que que eu tô falando isso? Porque simplesmente quando você cria um projeto Vite do zero, eu não criei para os outros casos, mas com certeza por React, ele não traz a pasta Node Modules aqui por padrão, ele não instala. Diferente do Nest.js, estou falando Nest, não Next, tem diferença. Diferente do Nest que ele já instala, o Vite ele não instala, então para isso eu tenho que rodar um comando npm install. Não vai machucar você em nada, simplesmente é só uma etapa que você tem que fazer para conseguir rodar o projeto. Eu vou dar uma pausa aqui, eu não sei se vai demorar, mas enquanto ele instala aí, eu acho que ele não vai demorar dessa vez. Ele não demorou, já estava em cache. Então vamos lá. Então ele já trouxe a pasta Node Modules aqui, eu já posso abrir com o VS Code. E aí é o seguinte, o projeto React ele é um projeto Node, então ou seja, ele tem um package.json. E o que me interessa aqui são os scripts. E aí eu tenho aqui o script de dev, build, lint, preview. Antes de nós rodarmos esse script, vamos falar aqui, Node Modules todo mundo conhece, eu tenho a pasta public aqui que só tem um SVG do favicon, enfim. Eu tenho a pasta source aqui, onde eu tenho assets e tal, tenho alguns estilos com CSS, tem algumas coisas de TypeScript aqui, meio esquisitas para quem nunca viu, mas agora eu vou falar. Tem o index.css, tem o main.tsx, enfim, tem várias coisas aqui. O que vou fazer aqui é basicamente fazer um limpa aqui nesse projeto, mas antes de fazermos isso, bora rodar ele. Para rodar, como eu disse, tem a parte dos scripts aqui, eu posso rodar como desenvolvimento, posso rodar a build, posso rodar o preview. Basicamente o desenvolvimento é para quando você for desenvolver o projeto, basicamente quando você fizer a alteração e salvar, ele vai alterar a página automaticamente. O build ele vai gerar a build do projeto, ou seja, se você for rodar em produção, você tem que gerar a build para ele basicamente fazer tudo que precisa para transpilar esse código, por exemplo, para TypeScript, para JavaScript e tal, enfim, fazer tudo que precisa. E o preview ele vai rodar esse projeto em produção. A parte de lint ele basicamente vai formatar o código, então, enfim, é só questão de formatação mesmo. Então vamos rodar esse comando aqui que eu quero, que é o comando de dev. Então, new terminal npm run dev. Não funciona não, né? Rodei o projeto, legal, ele já trouxe um URL. Ele fala que se eu quiser expor, basta eu passar a flag menos host. Vamos deixar isso mais pra frente, mas eu vou acessar essa URL agora nesse momento. E perceba que ele já trouxe uma página aqui, onde ele traz algum conteúdo aqui, como uma logo aqui girando, tá me deixando tonto. Algumas animações, então tem algum texto, tem um botão aqui para mim clicar. Enfim, tem muita coisa aqui. Basicamente, esse conteúdo ele tá vindo desse carinha aqui, ó, o app.tsx. Então, aqui eu tenho aquelas logos, tem o texto lá, Vite mais React, tem aquele botão, enfim. Isso que você está vendo é bem semelhante ao HTML. Basicamente, se falar que HTML é mentira, na verdade não é um HTML, é um XML. E ele utiliza os mesmos nomes do HTML, mas tem alguma diferença. Enfim, agora eu falo sobre isso, mas basicamente de forma semelhante a como você construir a página com o HTML tradicional, o React ele funciona da mesma forma. E o que eu vou fazer aqui? Eu basicamente, tá vendo essas duas tags aqui? Na verdade, eu vou limpar tudo que tem nesse return. Então, deixar nada. E aí eu vou colocar uma tag div aqui, e dentro dessa tag eu vou colocar um H1 chamado hello React. Façam aí para testar. Também eu vou tirar esse count aqui, que essa parte de estados não vai ser nessa aula onde eu vou falar isso mais pra frente, e salvar. Perceba que ao salvar e acessar a página, não essa página aqui, é essa página aqui, ele traz aquele texto para nós dizendo Hello React. Ou seja, basicamente esse app.tsx é onde vai ser um dos lugares onde nós vamos alterar as coisas para funcionar. Em alguns casos, por exemplo, e em outros casos, o main.tsx, deixa eu ver aqui outro exemplo, o index.html, raramente vamos mexer nisso. O que importa no momento é o app.tsx. E aí se eu quisesse, por exemplo, colocar uma imagem aqui, então img src, bora colocar minha imagem no GitHub, então https://github.com/Thales Victor. Quem já me conhece desde o outro canal, do meu canal, já sabe que eu não consigo falar ao mesmo tempo e escrever, então beleza.
E aí eu posso vir aqui e fechar a nossa tag. Certo? Se eu vir aqui na página, pode ver que eu tô aqui bonitão aqui, ó. Mas enfim, voltando aqui, então, da mesma forma que eu fosse desenvolver com o HTML tradicional, vai ser semelhante ao React. Basicamente, vai mudar algumas coisas mais pra frente, por exemplo, quando nós criarmos componente, mas é basicamente a mesma estrutura. E aí, enfim, dessa parte eu vou falar mais pra frente, então vamos falar mais desse projeto aqui, das pastas que são aqui. A pasta History é do VS Code normal, então é coisa do VS Code. Só uma extensão que fica guardando o histórico de alteração. Eu tenho a pasta Node Modules, todo mundo conhece. A pasta Public, como eu já disse, tem o favicon. Enfim, temos uma pasta Assets, que é basicamente a pasta onde vamos guardar o nosso arquivo. Temos alguns arquivos de estilização, que eu vou remover, isso daqui não importa no momento. Tem o app.sx, que eu disse que é o arquivo que vamos alterar basicamente. Agora eu vou falar sobre ele. Temos o index.css, enfim. Vou apagar também tudo que tiver CSS. Tem esse vite-env para coisas relacionadas a variáveis de ambiente. Vou deixar aí por enquanto, não tem coisa para falar. O excelente.rc basicamente é questão de formatação de código. Deixar ele. O git ignore para quando fazer algum commit e tal, ignorar alguma pasta. Inclusive eu já posso vir aqui e colocar aquela history lá. Enfim, temos o index.html que eu vou falar agorinha, legal. Packloop.json, coisa do Node, é padrão. Package.json também é padrão. Tsconfig padrão. Tsconfig Node.json. Tem algumas coisas falando sobre a build do Vite aqui. Tem configurações do Vite, enfim. Bora lá, o que interessa. Basicamente, se eu falar de React, de como ele trabalha, o React ele trabalha com um conceito chamado SPA. E o que é SPA? SPA basicamente é a abreviação de Single Page Application. Ou seja, o React ele trabalha com uma única página. Diferente de se eu fosse fazer um projeto com HTML, eu teria que criar lá várias páginas. O React não. Ele basicamente ele tem uma página só. E qual que é essa página? É esse index.html. E basicamente é esse index.html que vai ser construído, na verdade vai construir nele a página em si. Mas e se a página... Então quer dizer que o React ele não tem suporte a rotas, por exemplo? Nativamente não. Temos bibliotecas para construir rotas, como o React Router DOM, que vou falar nesse curso. No caso não é que dá para fazer rota, na verdade faz rotas através de outras bibliotecas. Eu nunca ouvi falar sobre fazer rotas com React normal, a não ser fazer algum tipo de gambiarra. Mas basicamente essa é a forma como o React trabalha. E aí vocês se perguntam, Thales, mas como a página é construída? A página basicamente é construída através de código JavaScript. Na verdade, no caso nosso, TypeScript, mas enfim, já entenderam. Então, é através da linguagem de programação que é construída a página. Diferente que, até é irônico falar, não, na verdade não é isso, que lá no HTML, onde nós tínhamos o HTML que chamava o JavaScript, aqui não, é basicamente o JavaScript que chama o HTML, só que no final das contas é do mesma forma. Por quê? Porque aqui eu tenho nos headers aquela configuração padrão que todo mundo que já mexeu com HTML já conhece. Configuração de caractere, favicon, coisas relacionadas ao tamanho da tela, título, então isso daí é padrão, todo mundo já conhece. Mas eu tenho aqui no body duas carinhas que muito importante para o React, que primeiro é uma div chamada root e outra um script, um arquivo de script chamado main.txt, que é esse carinha bem aqui. E é o seguinte, por que que eu tenho esse... se eu acessar esse main.txt, o que que eu vou encontrar? Eu vou encontrar basicamente um módulo do React, e nesse módulo eu basicamente estou pegando um elemento chamado root. E quem que é esse root? É essa div aqui. Ou seja, tudo que o React construir, ele vai construir dentro dessa div. Ou seja, toda parte de HTML e tal, ele vai injetar dentro dessa div. E o React, ele tem esse papel de fazer isso. E aí, basicamente, ele vai chamar uma função render que vai pegar aquele código TypeScript, JavaScript, no nosso caso é TypeScript, no caso ele vai fazer a build e tal, mas enfim, já entenderam, ele vai pegar aquele código da linguagem de programação,
criar a página e injetar dentro dessa div root aqui. E é o que ele faz aqui no nesse módulo aqui. Basicamente ele chama um carinha chamado app. E da onde vem esse app? Ele vem basicamente daqui, ó, app.tsx. Ou seja, ele vai pegar esse código aqui, esse conteúdo, e vai injetar lá dentro da nossa div. E aí, se eu dar uma analisada, ele tem esse React Strict Mode. Basicamente isso daí é coisas relacionadas a erros e tal. Não convém falar disso agora. Mais pra frente, quando eu estiver trabalhando, quando eu for mostrar alguns projetos, eu falo sobre ele. Mas quando eu for a necessidade de falar, eu vou falar sobre ele, porque aqui vai dar confusão falar agora. Mas enfim, essa é basicamente a ideia do React. Ou seja, quando eu for alterar alguma coisa no React, é nesse app que eu vou fazer essa alteração. E aí, Thales, mas tá, tudo bem, já tem como se fazer rotas. E aí, esse app, ele basicamente como é que fala? É o miolo da nossa aplicação no sentido de editar. E aí, se eu quiser colocar mais coisas aqui, por exemplo, colocar um input, vai funcionar normalmente. E aí, o input. Aí, lembrando que o React ele também tem uma coisa chamada auto-fechamento de tag, que eu não lembro se tem no HTML, eu acho que tem em poucos casos, mas eu não preciso, alguns casos onde a tag não vai ter children, que é esse conteúdo aqui dentro da tag, eu posso auto-fechar ela. E aqui, se eu tiver um input e vim aqui olhar na nossa página, ele vai dar um erro. Ah, por quê? Porque eu apaguei aquele monte de trem lá e não como é que fala? E não apaguei as importações. Então aqui no web.sx eu vou apagar o web.css, no main provavelmente tem coisas relacionadas a CSS, eu vou apagar. Então eu acho que agora já funciona. Enfim, tá aqui eu bonitão e aqui um H1. Então vai ser de forma semelhante que nós vamos construir a página. Não vai ter muito assim uma mudança tão radical de como a gente fazia. Então na próxima aula eu já vou começar a falar mais sobre esses componentes e tal, e também falar sobre status. Então vejo você na próxima aula. Falou e até mais.